Quando alguém fala que venceu a infertilidade, automaticamente as pessoas pensam naquela cena de novela da mulher com o teste positivo na mão, a barriguinha crescendo, o chá revelação, o bebezinho nos braços ou a casa cheia de filhos. Mas a minha história não seguiu esse roteiro. Eu venci a infertilidade de outro jeito, transformando a ausência em liberdade e a dor em escolhas. Bora conversar sobre isso? Oi, eu sou Fernanda Lassalle e este é o Margens do Caderno, um podcast sobre tudo aquilo que a gente pensa, sente, rabisca, mas nem sempre publica. Aqui eu venho falar comigo e com você sobre o que fica nas entrelinhas da vida real. Esse, sem dúvida, é um dos episódios do Margens do Caderno mais especiais para mim, porque a Fernanda, de alguns anos atrás, jamais imaginaria que hoje teria o prazer de falar desse assunto e num lugar que não é de dor. Se você acompanha a minha história, conhece toda a minha trajetória com a infertilidade. Mas se você caiu aqui no podcast de paraquedas, deixa eu dar um breve contexto para você. Eu venho de uma família muito grande. Para vocês terem uma ideia, só do lado da minha mãe são 11 irmãos, ou seja, eu tenho ali entre tias e tios 11, cada um com seus 3 ou 4 filhos. Pelo lado do meu pai é muito parecido também. Meu pai teve uns 8 irmãos e todos eles aí numa trajetória familiar similar. A minha mãe teve 4 filhos e desses 4 filhos eu sou a única que não pôde gerar. Então eu cresci acostumada com casa cheia, família numerosa, criança por toda parte. E eu cresci com esse desejo realmente de perpetuar essa história, essa característica tão comum da minha família. Cresci com o sonho de ser mãe. Eu me casei a primeira vez com 21 anos. Não recomendo, tá? Mas outro dia a gente fala sobre isso. Mas enfim, eu casei jovem e um dos motivos por que eu fiz isso é porque eu já sabia que eu queria ser mãe também, ainda muito jovem. E aos 23 anos eu parei de fazer qualquer tratamento para evitar ter filhos. Então, ali já começou a me gerar uma curiosidade porque passou o tempo e eu fui chegando aos meus 30 anos e nada acontecia. Em 2016 eu já estava no Chile há um bom tempo e um determinado dia, num ciclo de menstruação X, eu fui parar na emergência de um hospital por dores fortes, uma cólica insuportável, algo que para mim honestamente era rotina desde sempre. E ali, pela primeira vez, eu escutei o diagnóstico de endometriose, o que para mim começou a cair várias fichas, assim, fazendo sentido de todos os sintomas incômodos e horríveis que eu senti em toda a minha vida. Internei na mesma hora e fiz a cirurgia da endometriose na mesma semana. E eu tomei aquela decisão não só para recuperar a minha qualidade de vida, que aliás, se você tem endometriose, investiga isso porque a cirurgia melhorou muito a minha situação. Eu também tomei essa decisão porque ela aumentava a minha chance de ter uma gravidez. Naquela época eu já tinha 34 anos e eu já vinha 11 anos com todos os testes de gravidez negativos e uma reserva de óvulos muito baixa. Então eu precisava tentar de tudo. Fiz a cirurgia, ok, se passaram 3 anos e nada. Então quando eu cheguei aos meus 37 anos, tomei a decisão, no relacionamento que eu estava na época, de fazer uma fertilização in vitro. E ali foi a primeira vez que eu consegui um teste positivo de gravidez na minha vida. Porém, com 18 semanas, o meu corpo entrou em trabalho de parto e eu perdi o bebê. E foi assim que eu descobri que eu tinha não apenas um problema para gerar, um problema de infertilidade, como eu também tinha problemas para manter uma gestação, porque eu sofro de insuficiência ístimo-cervical. Na sequência, gente, começou a acontecer um show de horrores na minha vida e aos 38 anos eu me divorciei. Foi uma fase muito difícil na minha vida, porque eu estava vivendo muitos lutos ao mesmo tempo. Era a perda de uma gravidez muito sonhada, meu corpo sem entender o que aconteceu, né? Para ele, efetivamente, aconteceu um parto, então ele mandava leite, a barriga não desapareceu no mesmo instante, teve uma série de questões burocráticas, teve um parto envolvido porque o bebê já era razoavelmente grande e para ajudar, poucos meses depois, meu ex-marido decidiu que queria uma outra vida para ele. Se bem, gente, naquele momento eu já convivia há mais ou menos uns 20 anos com a infertilidade, saber que você está chegando aos 40 anos sem um companheiro e sem uma reserva de óvulos deixa muito claro para você que assim, acabou, fim do jogo. E se deparar
parar com isso é muito difícil quando você quer muito aquilo. E, gente, eu sei que existia a opção da adoção, eu sei que existia a opção da produção independente. Eu tiro meu chapéu para as mulheres que criam seus filhos sozinhas, que decidiram levar isso de uma forma independente ou que foram obrigadas a isso e conduzem essa tarefa assim com unhas e dentes. Mas eu sempre soube que essa não era uma opção para mim, porque mais do que ter uma criança para chamar de minha, o que eu sempre quis mesmo foi a possibilidade de oferecer para essa criança uma família. Eu não queria ter uma criança sozinha. Eu sonhava em dar para essa criança algumas experiências e algumas coisas que eu senti falta quando criança, sabe? E sobre a adoção, eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube falando do quanto as pessoas precisam tomar cuidado ao falar sobre a adoção para casais, para mulheres ou homens inférteis. Porque a sociedade tem o costume de ver na adoção um prêmio de consolação para essas pessoas. E isso é um erro enorme. A adoção é um ato de amor incrível, mas também de muita responsabilidade. E essa criança já vem com muitas necessidades para ter ainda a obrigação de chegar a uma casa para suprir uma falta ou caber em sonhos que já estavam pré-estabelecidos anteriormente. Ela não tem que ter essa obrigação, na minha opinião. E o mais grave para mim de fazer esse tipo de afirmação ou de sugestão para pessoas com infertilidade é que tira da sociedade a responsabilidade sobre a adoção. Porque no fim, a adoção é para todo mundo que está em condições de oferecer amor, estabilidade emocional e financeira. Não é só para quem não pode gerar. Sem contar que quando tudo isso aconteceu, eu já estava ali com os meus 38 anos. Eu até anotei neste caderno aqui, que é tão especial para mim, que tem grandes anotações sobre a minha vida, que eu sempre soube que eu não queria ter filhos depois dos 40 anos. E nem é por uma questão fisiológica, tá? Porque eu sei que a medicina avançou muito, as mulheres hoje têm muito mais acesso à saúde e existem mulheres com gestações depois dos 40 anos em que tanto ela como os filhos são saudáveis. Não era por isso, mas é porque apesar de sonhadora, eu também sou uma mulher muito prática. Eu sempre pensei que se eu tivesse um filho, por exemplo, ali pelos 40 anos, quando eu estivesse lá com os meus 65 anos e aposentando, eu ia ter dentro de casa um filho de 20 anos, completamente dependente financeiramente, porque a essa idade quem é que pode se manter e ainda mais num mundo que cada dia as coisas ficam mais caras. E talvez eu tenha esse tipo de pensamento porque eu também já nasci, eu fui a terceira filha, minha mãe também já estava ali próximo dessa idade, então eu sei o que significa você ter os seus pais envelhecendo quando você ainda é muito jovem e as responsabilidades que você acaba assumindo por conta disso. Eu sempre soube que ter filhos é assumir uma responsabilidade muito grande, né? Mais do que pensar nessa vida que você quer colocar no mundo, é pensar também em todo um planejamento que envolve várias vidas. Então sim, o timing importa. Então ali aos 38 anos, sem reserva de óvulos e descobrindo que além de gerar, né, problemas para gerar, eu também tinha esse problema para manter uma gestação, eu tomei a decisão de que eu não ia tentar mais engravidar e de que eu ia realmente engavetar esse sonho. Só que eu sou uma pessoa de muita fé, muita fé. Eu posso perder tudo na minha vida, mas eu não vou perder a minha fé em Deus. E uma das coisas que eu tenho anotado aqui no meu caderno é justamente a oração que eu fiz naquele dia, que para mim é uma das orações mais especiais que eu tenho e que mudou a minha vida. E nessa oração eu falei o seguinte: Deus, se realmente gerar um filho ou ser mãe de alguma forma não é para mim, me ajude a esquecer isso e ser feliz com outros sonhos. E eu não sei explicar para vocês, mas foi assim como um passe de mágica. A partir do mês seguinte, eu já não estava triste porque a minha menstruação chegava. Eu parei de fazer planos relacionados à maternidade. Eu parei de viver com aquela esperança que mais me causava dor do que qualquer outra coisa. Literalmente tirou um peso das minhas costas. A partir dali, eu nunca mais sofri pela maternidade. E assim, independente da sua fé, que eu também respeito, eu sinceramente acredito que Deus respondeu a minha oração, porque eu encontrei formas de ser muito feliz mesmo não realizando o meu sonho. E foi ali também que eu entendi, talvez pela primeira vez assim de verdade, que Deus é Deus de experiências personalizadas. Sua mãe tinha muita razão quando ela te dizia que você não é todo mundo, tá?
Porque Deus te vê exatamente assim. Não é porque Ele realiza esse sonho para outras pessoas que Ele vai realizar o mesmo sonho para você, se Ele sabe que existem outras formas, outras maneiras de você ser tão feliz quanto e ainda cumprir um propósito que você não vai entender ali no momento da dor, mas que mais pra frente, se você se permitir e realmente estiver aberto a isso, você vai entender. Então Deus não é um Deus de realizar sonhos por atacado, sabe? E foi assim que eu comecei a vencer a infertilidade. Como? A infertilidade me obrigou a gerar a minha própria vida. Porque enquanto eu passei 17 anos pensando na suposta vida que um dia poderia chegar até a minha casa, enquanto eu passei 17 anos não fazendo de um dos quartos da minha casa um ótimo escritório para que eu pudesse trabalhar, porque afinal a qualquer momento eu poderia ficar grávida ou poderia chegar um filho, porque enquanto eu passei anos recusando propostas de trabalho que eram incríveis e que poderiam ter me deixado já em outro nível na minha carreira, mas que não permitiam o cuidado intensivo de uma criança porque exigiam viajar ou exigiam horários muito diferentes. Enquanto eu passei 17 anos focando numa vida que eu não sabia se ia chegar, eu deixei de lado a minha própria vida, que era a única realidade tangível, sabe? E quando a paz de espírito chegou, depois daquela oração, eu senti que eu só poderia dizer que eu tinha uma vida frustrada se eu ignorasse completamente o fato de que eu poderia ver na minha falta um lugar de realização, a oportunidade mesmo de realizar outras coisas. A partir daquele momento, eu comecei inclusive a seguir mulheres que nunca desejaram ser mães, e eu não fiz isso na intenção de, sei lá, ter uma lavagem cerebral porque elas nunca sonharam, então de repente aquilo poderia servir para mim. Não era isso. Até porque a gente sabe que é completamente diferente a realidade de quem não quer ter para quem deseja e não pode ter. É que, gente, tem uma coisa que eu acredito muito, que é no poder que tem quando você modela o ambiente. Se você não quer ter filhos ou se você não pode ter filhos, mas você só se cerca de pessoas que têm filhos, com crianças, um ambiente muito maternal, isso não vai te ajudar. O que eu comecei a fazer foi equilibrar a balança, porque senão o ambiente o tempo inteiro ia estar me provando o quão incapaz eu sou, o quão frustrada eu sou, o quanto minha vida faltava algo. Quando eu comecei a equilibrar de ter pessoas ao meu redor que não queriam ser mães ou que também não podiam ter filhos, isso me mostrava as muitas outras possibilidades além dessa vida. E o quanto essas pessoas, principalmente as que não quiseram ter filhos, também eram felizes e sentiam que cumpriam um propósito. Eu tinha muito para aprender com elas. Aquilo foi importantíssimo para mim, para eu poder entender que a plenitude ela não vem só da maternidade e que existem outras formas de você florescer, sabe? Mudar o seu ambiente também vai impactar, assim, significativamente na forma como você se vê e na forma como você vê a sua vida. E chegamos àquela hora do podcast, do quadro Lembrete, onde eu indico para você algum material, algum livro, música, documentário, enfim, que tenha relação com o que nós estamos conversando hoje, para que você depois também tenha acesso a isso e possa continuar a nossa conversa quando o episódio acabar. Eu confesso para vocês que não teve muito material específico sobre a infertilidade. Tem muito pouco no mercado sobre isso, tem poucas pessoas que se atrevem a falar disso. Hoje temos mais que antes, mas ainda é uma coisa difícil. Acredito até que pela dor que as pessoas muitas vezes não sabem levar. Então, eu acabei recorrendo a outro tipo de conteúdo para viver essa fase. E tiveram 3 livros bem específicos que me ajudaram muito. Um desses livros é justamente A Ciência da Felicidade. E eu gosto muito dele porque ele te faz ver que as crenças que nós temos muitas vezes com relação ao que é felicidade, como por exemplo ser rico, ser mãe, entre outros, são puramente crenças que não se mantêm durante o tempo e como você pode substituir tudo isso para ser feliz. Então é um livro que te ajuda a trabalhar a felicidade, ter felicidade a partir da falta e não da abundância. E isso é uma coisa incrível, mas assim,
Não é clichê e não é romantismo, é técnico mesmo. E ao mesmo tempo é muito gostoso de ler. Um autor que eu gosto muito é o Augusto Cury, então eu não poderia deixar de recomendar O Homem Mais Feliz da História. E é uma forma muito diferente como ele conta sobre Jesus, inclusive na contracapa do livro fala: para o complexo homem Jesus, ser feliz não era estar alegre sempre, mas se reinventar na dor. Não era ficar imune aos vales das frustrações, mas gerenciar seus pensamentos. Não era deixar de atravessar crises, mas escrever os capítulos mais importantes da vida nos momentos mais difíceis de sua história. E você, o que faz com suas dores e frustrações? E é uma outra forma de ver o lado humano de Jesus diante das incertezas da vida, sabe? É muito inspirador, é muito gostoso de ler. Eu já emprestei até para amigas que não são cristãs e adoraram a leitura, te ajuda a ver isso de um outro ângulo. Sabe aquela leveza e a riqueza de informação que a série The Chosen trouxe? Esse livro vai nessa pegada leve, mas que traz esse aprendizado também, de alguém que sofreu muito, mas como mudava a perspectiva das coisas e onde ele concentrava a firmeza e a resiliência. E o último livro que me ajudou bastante foi a Bíblia, porque para mim, naquele momento de virar a página da infertilidade, eu precisei muito de um reforço na minha espiritualidade. Eu precisava buscar, eu precisava passar mais tempo em silêncio, eu precisava escutar a Deus, eu precisava me escutar. Então, assim, eu seria muito falsa se eu não recomendasse, de fato, o livro que mais me ajudou. Então, você tem 2 outros livros, se você não quiser chegar a esse, mas se você quiser realmente respostas mais profundas, tá aqui. Bom, quando eu decidi então não mais focar na maternidade, eu devo confessar para vocês que eu não sabia muito bem por onde começar e o que fazer. Sabe quando você tem um sonho que você cultiva por muitos anos, e no meu caso, quase que por 2 décadas, quando ele não está, parece literalmente que você perde a sua identidade e que você não sabe nem, sei lá, como se motivar para viver o seu dia. Era muito estranho. E foi difícil e interessante ao mesmo tempo ver que eu precisava realmente ter outras motivações além da maternidade, que eu não poderia concentrar a minha vida só nesse pilar. Hoje eu lido muito melhor com toda essa situação, mas existem ainda algumas coisas que eu evito ou que pelo menos eu já não me julgo como antes. Por exemplo, grávidas. Assim que elas descobrem que estão grávidas e me contam, não é uma coisa que eu reajo muito bem num começo. Não que eu vou ofender essa grávida ou eu vou chorar na frente dela. Não, não é nada disso. Quando eu digo que eu não reajo muito bem, é como eu fico comigo mesma depois. Fica uma sensação estranha ali que vai durar uns dias. Mas eu já aprendi a me acolher. E aí depois disso passa, eu consigo conviver com aquela grávida e comemorar com ela normalmente. Mas eu já entendi que eu preciso desse ponto inicial e não me julgo por isso. Outro equilíbrio que eu precisei encontrar naquele começo, gente, foi o de não me exigir demais. Como eu não ia mais me dedicar à maternidade, como eu não ia mais ficar sofrendo por esse assunto, dedicando horas e recursos, etc. Eu coloquei na minha cabeça, olha que loucura, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser a profissional. Foi nessa época, inclusive, que eu decidi empreender e depois não gostei, voltei a ser CLT, enfim. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser a profissional, a melhor na minha carreira, porque afinal eu não tinha a escassez de tempo que tinham as minhas amigas ou familiares mães. Então, no mínimo, eu tinha que ser uma excelente profissional. Olha que loucura, eu me coloquei nesse lugar de penitência, como se pelo fato de eu não poder ser mãe me diminuísse, aí eu tinha que quase que me flagelar e trabalhar muito e ser a primeira mulher rica, milionária da família ou dos amigos, porque afinal eu não tinha filhos. Para você ver como a sociedade nos coloca nesse lugar, ou nós mesmas temos determinadas crenças limitantes ou preconceitos que a gente nem se dá conta. E depois dessa fase de acolhimento foi onde eu realmente considero que eu comecei a gerar a minha própria vida. E isso aconteceu entendendo, em primeiro lugar, que todo mundo de alguma forma tem algum tipo de infertilidade. Todo mundo tem algum projeto que não vingou, alguma relação que queria muito que não foi para frente, algum sonho frustrado. Nem sempre nós conseguimos florescer onde nós queríamos que aquela semente germinasse. Então funcionou muito para mim colocar a minha infertilidade
no mesmo lugar, no mesmo nível que outras categorias da minha vida ou da vida de outras pessoas, tirando dela aquele peso de importância que só levava a frustração, a sentimento de perda, de não ser capaz, de uma vida incompleta, para me colocar nesse lugar onde, tem pessoas que talvez não sofram pela mesma coisa que eu, mas sofram por outras e existem perdas envolvidas, recomeços. Vou me colocar nesse mesmo nível e isso vai ajudar a que minha mente processe esse assunto de outra forma. E funcionou para mim. Outra coisa genial foi perceber a quebra de comportamentos geracionais que começaram por mim. Quem tem o desejo de ter filhos e não pode, inevitavelmente, em algum momento da vida, já pensou que, ou já se entristeceu com o fato de que, poxa, eu não vou ter filhos e netos que vieram depois de mim, a partir de mim, eu não vou ter essas memórias, eu não vou ser parte da linhagem ou da continuidade da minha família. Inevitavelmente a gente pensa nessas coisas em algum momento. Mas aí eu decidi trocar esse pensamento pelo pensamento de que eu poderia, mesmo sem ter filhos, deixar um novo legado para minha família. E aí eu foquei na quebra de comportamentos, de padrões de comportamento repetidos, de uma geração para outra. Como, por exemplo, a escassez financeira. A minha família, gente, é de uma origem muito humilde. Eu, por exemplo, faço parte da primeira geração de primos que tiveram acesso à universidade. Muitas das mulheres mais velhas da minha família deixaram suas carreiras para cuidar dos filhos ou nunca tiveram uma carreira. Sempre tiveram uma dependência financeira de seus parceiros ou dos filhos quando elas envelheciam. E fazer isso tem muitos riscos, Primeiro que um filho ele não deveria necessariamente nascer com essa obrigação, quase que funcionando como um INSS ali, alguma coisa nesse sentido. Mas tem um perigo para a própria mãe em si ou para o pai, depositar todo o seu futuro e velhice num outro filho. Primeiro porque esse filho ele pode estar complicado financeiramente, ele pode estar desempregado quando os pais precisem se aposentar ou já envelheçam, ou esse filho pode morrer antes, nem chegar a acompanhá-los na velhice. É impressionante como não ter filhos me fez gerenciar muito mais de perto, assim, com muito detalhe, a minha carreira e também o meu futuro financeiro e o meu presente, sabe? Muito diferente do que é geralmente a história de mulheres da minha família. E eu não estou dizendo aqui que mães não podem fazer isso, que elas não consigam fazer isso. Tem muita mulher que consegue fazer isso, mas justamente por eu não ter filhos, foi que ficou muito claro para mim que eu sou a única responsável mesmo pelo meu futuro. Eu também passei a ver de um jeito diferente aquelas experiências do cotidiano que eu posso ter e que no fundo acabam sendo de alguma forma um benefício por eu não ser mãe. Eu sinto que eu vivo muito mais o momento presente. Sabe aquela viagem de última hora que eu posso me dar o luxo de fazer porque eu não tenho... Pensar, em crianças, em horário de escola, enfim, é um tipo de coisa que eu passei a ver de outra perspectiva. Eu tenho mais liberdade para me dedicar a projetos pessoais ou profissionais. Tenho tempo para cuidar de mim, para investir num hobby, para descobrir do que eu gosto, do que eu não gosto, para realmente mergulhar no meu autoconhecimento, passar mais tempo comigo, ter muito claro as coisas para as quais eu digo sim e para as quais eu digo não e por quê. Antes eu não me lembro de ter tempo ou talvez até interesse em fazer isso porque a minha mente estava focada em conseguir outras coisas, inclusive a maternidade. Inclusive ver alegria nas coisas simples, que as pessoas às vezes consideram egoísmo, mas não são. Como o fato de hoje eu poder achar interessante decorar a minha casa como eu quero, até com objetos que são sensíveis, porque, sei lá, não tem criança, não vai quebrar. Ou eu posso... Os quartos que sobram eu posso dedicar a fazer um escritório ou uma sala de pintura ou uma biblioteca. É ver oportunidade onde antes eu só via a falta. Dá para entender onde eu quero chegar? E o mais importante que eu quero que você entenda é que esse jeito que eu passei a ver as coisas, ele não é nem melhor e nem pior. É apenas um jeito diferente de viver e que é igualmente válido. Eu também mudei o meu discurso ou as minhas respostas para que elas sejam mais condizentes com a vida que eu tenho agora.
Antes, quando alguém me perguntava assim, você tem filhos? Eu ficava meio sem saber o que responder, porque eu já perdi um. Ao mesmo tempo, eu sentia a necessidade de falar assim, não tenho, mas eu gostaria de ter. Sempre acabava caindo nesse lugar. E já faz um tempo que eu consigo responder essa pergunta com a minha verdade atual, que é simplesmente, não, hoje eu não quero mais, ou simplesmente não quero. Por quê, gente? Porque a nossa mente, ela precisa ser alimentada daquilo que a gente decidiu viver. Então, uma frase repetida muitas vezes, ela acaba virando verdade. E hoje não é doloroso para mim dizer isso. Foi uma reeducação da minha mente mesmo. Eu também passei a gerar uma nova vida para mim quando eu comecei a usar o meu tempo para investir nos relacionamentos que eu já tenho. Quando você não tem filhos, eu percebo isso pelas mães que eu tenho ao meu redor, né? Amigas, familiares, enfim. Quando você não tem filhos, você tem mais tempo para dedicar às amizades, você tem mais tempo para se dedicar aos relacionamentos em geral. E, além disso, os cuidados eles podem se expandir muito mais do que só para a relação mãe e filho. É gostoso ouvir das minhas amigas, inclusive das amigas mães, assim, o quanto, Fê, você está disponível para ouvir. Você está disponível quando a gente precisa. E essa disponibilidade, ela não é do acaso, não é porque eu sou organizada necessariamente, porque eu tenho realmente esse espaço aberto para a escuta, para as relações que talvez uma mãe gostaria de dedicar, mas não tem essa disponibilidade. E antes eu via isso como, minhas amigas devem achar que eu sou a única desocupada ou a coitadinha que por não ter filhos tá aí, disponível. Eu parei de me fazer de coitada, me ver como a coitada e se não ver a minha posição e a minha vida como uma vida abundante, uma vida que vive outras experiências que são tão importantes quanto. Eu consegui me convencer que a maternidade ela é sim uma experiência profunda, mas ela não é a única que define uma vida. E a última coisa foi o fato de eu poder dedicar tempo, como eu disse, para me conhecer melhor. Eu passo muito tempo comigo, intencionalmente, sabe? Para me escutar, para me entender, para saber mesmo e nomear as minhas qualidades, os meus defeitos, onde eu melhorei, onde eu quero melhorar, onde ainda falta, a celebrar minhas pequenas conquistas e a ver graça nas coisas simples da vida e me sentir feliz com isso. Esses dias, inclusive, me perguntaram nas redes sociais qual é o meu maior sonho não realizado. E eu passei um tempo pensando e depois eu acabei respondendo até na caixinha de perguntas do Instagram que é claro que tem coisas que eu ainda quero viver ou que eu quero conquistar, mas honestamente eu acho que eu já consegui o meu sonho mais importante, que foi entender que eu já cheguei na vida que eu queria ter, que era ver beleza na vida que eu já tenho e ser muito grata por isso, sabe? A não achar que a vida que eu tenho hoje é a vida que sobrou para mim, mas que realmente era a vida que eu tinha que ter, era a missão que eu tinha, era o que eu tinha que passar e daí, a partir da dor, construir uma vida de verdade, com propósito, com leveza, com felicidade, com intensidade. Conquistar isso, sair de um estado de profunda dor e de falta para um estado de plenitude, mesmo não realizando o que por muito tempo foi o meu sonho, é um sonho realizado, sabe? Só quem chegou nisso vai ser capaz de entender o que eu estou dizendo. Porque eu consigo ver beleza e propósito no que eu realmente nasci para ser e não numa vida que eu gostaria de ter tido. Poder mudar essa perspectiva foi essencial para mim. Então hoje, qualquer coisa que chega na minha vida, desde algo grande ou até mesmo escutar o canto dos passarinhos quando eu acordo de manhã porque eu vivo no campo, para mim é motivo de muita felicidade de comemorar isso, porque por muito tempo da minha vida eu ficava esperando o grande dia de uma grande realização. E hoje eu consigo entender as pessoas que dizem todo dia para mim é uma realização. Porque talvez essas pessoas, assim como eu, tiveram também um momento de ressignificar a vida delas e aprender a viver com outras coisas e fazer da falta algo grandioso. Eu espero que esse episódio tenha servido para você. Eu não sei se você é uma pessoa infértil que me escuta e de repente ainda não chegou nesse estágio, mas vai fazer diferença escutar alguém que já passou por isso, que está lá na frente. Se eu tivesse escutado algo assim há muitos anos atrás, talvez tivesse me ajudado. Tenha calma com você, com os seus processos.
E talvez você simplesmente conviva com alguém que passa por isso e não sabe como enfrentar. Ou talvez você sofra de um outro tipo de falta. E se você esquecer tudo que eu disse nesse podcast, lembre-se de duas coisas. Uma é que nem tudo que a gente não tem é uma falta. Às vezes é só o espaço para outros tipos de vida nascerem. E a segunda, lembre-se que, independente do tipo de infertilidade que você tenha na sua vida, você ainda é capaz de gerar uma vida plena, feliz, só para você. Obrigada por me ler nas entrelinhas, por me escutar e a gente se encontra no próximo Rabisco do Margens do Caderno.